Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Meus amigos, o vídeo hoje é especial sobre esse carinha aqui, ó, a fita metalizada. Eu já fiz um vídeo há muito tempo aqui no meu canal, falei um pouquinho sobre a fita, né? Mas eu percebo que muita gente, principalmente quem está começando na hidroponia, fica com dúvida. E sempre tem alguém perguntando, o que é esse negócio brilhoso que você passou nos canos? Para que serve? Precisa usar isso? Né? Que fita que é essa? Então eu resolvi fazer esse vídeo especial, onde eu vou falar para vocês as vantagens de utilizar essa fita, o rendimento, né, de cada rolo desse, quanto que você consegue fazer ali, né, qual metragem de cano você faz com rolo, e se é viável para todas as situações, quando, né, você deve ou não utilizar a fita. Então vamos lá. Primeiramente as vantagens, tá, pessoal? Eu separei aqui então 3 vantagens, né, em você utilizar essa fita metalizada. A primeira delas seria a questão da claridade dentro do cano. Se você não passa a fita, o que acontece? Dentro do cano vai ficar, né, um ambiente claro, né? Automaticamente essa água, umidade, sol e claridade, isso é um ambiente favorável para a alga. Então assim, você vai ter problema com alga, com lodo, né? Então você vai ter que fazer uma manutenção bem mais frequente, tem que fazer uma limpeza, uma higienização bem mais, né, com mais frequência. Quando você passa a fita metalizada, ela deixa escuro lá dentro do cano. Então, um ambiente escuro não é favorável para esse tipo de situação, de alga, né? Então, você não vai ter este problema com algas aqui dentro do seu cano. E a limpeza, a higienização vai ser muito simples. O meu sistema aqui está funcionando há quase 1 ano, gente. E quando eu vou fazer a limpeza, normalmente só aqui no furo, né, onde a gente faz ali os bocais, só ali que às vezes começa a surgir um pouquinho de lodo, mas entre um furo e o outro, aqui no meio não tem alga alguma, tá? Por quê? Porque ali fica bem escuro o ambiente, então não é um ambiente favorável para alga. Sem falar que também ajuda na planta, porque a raiz ela deve ficar num ambiente escuro, né? Então isso vai ajudar também, né, a sua planta. Então seria a primeira vantagem, tá? A segunda vantagem, que é muito importante, seria a questão do calor, tá? da temperatura da água. O que vai acontecer? Por exemplo aqui, gente, eu tenho essa curva aqui, né? Esse joelho, cotovelo aqui, enfim. Aqui eu não passei a fita. Só de tocar, gente, eu consigo sentir que o cano tá morno, tá? Hoje não tá tão sol, a temperatura tá agradável, mas eu percebo que ele tá quente, tá morno. Já na fita, eu sinto temperatura normal. Tá assim, chega a ser até gelado a fita. E aqui eu percebo um calor. Então o que acontece? Se você não passa a fita, esse cano ele vai esquentar. O sol vai esquentar todos os seus canos. O que vai acontecer? Quando o sistema liga, a água vai sair ali com uma temperatura e ela vai voltar com outra, porque ela vai passar pelos canos e esse cano vai esquentar a sua água. Não sei dizer quantos graus vai esquentar, porque isso também é muito relativo, né, gente? Complexo. Vai depender aí qual o calor que está fazendo aí, da temperatura, né, da sua região, enfim. Mas pode ser que essa água vai voltar muito quente e pode ser que vai ficar muito quente o seu reservatório devido a isso, né? Então, a fita metalizada, ela vai proteger, né? Então, ela não vai permitir que o cano esquente. Então, automaticamente, se o cano não esquenta, a água também não vai esquentar, tá bom? Essa fita metalizada, gente, é muito utilizado pelo pessoal que faz instalação de ar-condicionado, tá? Eles passam, quando eles vão fazer a instalação, eu sei que tem as mangueiras, enfim, eles usam, inclusive eu conheci essa fita metalizada quando, né, uma pessoa veio aqui em casa fazer a instalação do ar e eu vi ela passando ali, eu não lembro se era nas mangueiras ou onde que era, mas é muito utilizado, né, essa fita metalizada, aluminizada. Acredito por ela ser térmica, enfim, tá? Então, assim, é um produto muito bacana. Então, uma vez que o cano não esquenta, a água também não vai esquentar, tá? E a terceira vantagem, gente, até tem um estudo de um professor Jorge Barcelos, vou deixar aqui na descrição, tá? Porque tem um material bem bacana que ele fala sobre pragas, doenças, umas dicas bem legais. E ele fez um teste com a fita metalizada. Em uma bancada ele deixou com fita e a outra ele deixou sem a fita. E na bancada que tinha a fita,
ele não teve o índice de uma praga que é o trips. O trips é um mosquitinho pretinho muito chato e ele aparece nas alfaces, ele traz um vírus, né, que é o chamado vira-cabeça. Então assim, ele, né, pode devastar aí sua produção. E quando né, ele fez o teste em cima da fita metalizada, não só da fita, mas da tinta também, se você passar uma tinta, um cinza, né, algo cromado, né, o cinza funciona bem também. E esses mosquitos, né, esses insetos, essas pragas, elas não atacaram aquela bancada que tinha fita. Já a bancada do lado, que ele não passou a fita, os insetos ali atacaram e prejudicaram todas as plantas. Então assim, é interessante, né, nessa questão desse trips, e também ela é refletiva, né, eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, mas ela faz um reflexo, às vezes chega a doer o olho. Dependendo da posição que você olha, o sol bate e ele faz um reflexo. Então isso ajuda a espantar, né? Pode ajudar a espantar pássaros e qualquer outro tipo de inseto também. A gente vê normalmente o pessoal pendurando CDs, né, em horta para ficar fazendo aquele reflexo, né? Então isso aqui vai ajudar nessa situação também, tá? Então seriam essas 3 vantagens, tá, gente? As 3 principais vantagens de utilizar essa fita metalizada. Então vai ser a questão da claridade, né, onde vai deixar escuro dentro do cano, evitando algas. A temperatura não vai deixar o cano esquentar e também ajuda aí a espantar esse tipo de praga, né, principalmente o trips, tá? Que é muito comum aí nas alfaces, enfim, tá? Então, beleza. E qual que é o rendimento dessa fita, gente? Eu fiz um cálculo meio por cima, isso também é um pouco relativo, tá? Uma fita dessa aqui, gente, que tenha, elas vão ter normalmente de 45 a 50 metros, tá? De comprimento. Essa aqui eu acho que tem 45. Com um rolinho desse daqui, eu fiz 8 metros, tá? De cano de 75 milímetros. 8 metros com um rolo desse. Se for o cano de 50 milímetros, né, no berçário, eu acho que vai fazer ali uns 13 metros, tá? Algo assim. Mas enfim, no de 75, 8 metros. Então um rolinho deste aqui, você faz 8 metros mais ou menos do cano de 75. Por que mais ou menos? Porque vai depender do jeito que você vai passar, né, gente? No meu caso aqui, eu fui passando assim, ó, contornando o cano, tá? Eu já vi alguns casos que o pessoal fez assim de comprido. Pode ser que fique mais fácil, mais rápido. Quando eu fui tentar fazer, eu não gostei. Eu preferi fazer assim, contornando o cano. Então, o que vai acontecer? Tudo vai depender das voltas. Porque se você fizer uma volta muito por cima da outra, você vai gastar mais fita, né? Porque a fita ela vai ficar sobreposta, uma camada da outra, né? Então, vai depender da forma que você vai passar. Se você passar bem rentinha, uma camada da outra, você vai, né, vai conseguir fazer um espaço maior, né, um comprimento maior. Então vai depender na hora de você fazer ali de você passar ela, tá? Eu consegui aqui fazer em torno de 8 metros, tá bom? Então essa seria mais ou menos aí o que você vai conseguir fazer aí no cano de 75 milímetros. Então tá, então essa seria aqui a segunda etapa, né? A terceira que eu falei era quando que vai ser interessante ou não. É tanto detalhe, gente, que às vezes eu acabo esquecendo. Em qual situação que você vai usar ou não utilizar a fita metalizada, que é algo muito importante. Então você vai ver vídeos no YouTube, né? Você vai ver aí vários sistemas, onde tem pessoas que usam e pessoas que não usam, tá? Essa fita é baratinha, tá, gente? Um rolinho desse aqui você vai pagar em torno de 6, 7 reais. Então você vê, para mim fazer tudo isso aqui, eu gastei 2 fitas, 2 rolos, tá? Passei no reservatório também, usei só 2 rolos no total, em torno de 15 reais para fazer tudo isso. Mas o meu sistema é pequeno, então eu tenho um sistema de 50 plantas, é algo familiar, é algo aqui só para mim, né, criar os conteúdos para vocês, né, plantas aqui para ir para a nossa mesa, né, então é algo pequeno. Então para você que tem uma produção pequena, então desde 50 plantas, 100 plantas, até umas 200 plantas, enfim, eu recomendo demais que você utilize essa fita metalizada. Tá bom? É um pouquinho trabalhoso você passar ali, sim, né? Você tem que separar ali um tempinho, né, para você fazer isso, mas é algo que às vezes é gostoso, né? Você passa o tempo ali rapidinho, mas é muito importante, é muito bacana. Então, se você tem uma horta pequena, tá? Eu recomendo demais que você coloque ela. Pelo custo, é muito barata e as vantagens que ela vai te trazer são inúmeras, tá?
E agora, se você já é um produtor comercial, você tem uma produção muito grande, pode ser que não vai ser tão assim, tão interessante. Por quê? Aí já entra a questão do custo, né, que você pode ter um custo, já pode ser um custo maior, e a mão de obra, né, o trabalho. Então, para mim fazer aqui eu tenho 12 metros de cano, para mim fazer esses 12 metros já foi um sufoco, né? Agora você imagina um produtor comercial em grande escala passar essa fita, né? Então seria um pouco complicado. Uma situação, né, alternativa que você pode utilizar seria pintar estes canos. Também funciona. Você pegar uma tinta, claro, uma tinta especial, algo que seja bom, que fixe bem no cano, porque também se for qualquer tinta, pode ser que vai descascar, né? Não vai ter o mesmo rendimento que uma fita, né? Então, assim, mas é uma alternativa que seria uma alternativa mais rápida. Se você quiser pintar esses canos, tente pegar uma tinta cinza, algo cromado, né? Enfim, e daí vai ajudar bastante. Sem dúvida você vai fazer um serviço bem mais rápido, né? Agora sim, bom, você já deve ter visto, muita gente não usa, a pessoa deixa o cano normal lá, cru, então, ali, sem usar fita nem pintar. E como que essas pessoas produzem? Produzem normal, dá para produzir sim, tá? Mas o que vai acontecer? Primeiro, você vai ter que fazer uma higienização com mais frequência, tá? Porque isso vai acontecer de criar lodo, alga, então você tem que fazer uma manutenção com mais frequência. Então isso é natural, né? Você não pode deixar acumular, senão a hora que você vai ver tá tudo verde por baixo ali, você vai estar alimentando ali mais alga do que suas plantas, tá? Então seria isso um ponto crucial, né? E claro, quem produz comercialmente tem que ter essa noção de higienização, de limpeza, sempre fazer a limpeza dos canos, enfim, né? Tem que fazer para ter um produto de qualidade, né? E outra coisa também, além de, né, a questão do custo, né? O que mais que eu posso falar? Se você for um produtor, né, um produtor comercial, caramba, eu esqueci o que eu ia falar. Nossa, é tanta coisa, gente, que eu acabo esquecendo. Bom, eu falei o tamanho da fita, que no produtor comercial não... Ah, lembrei. Gente, normalmente, quem acompanha os meus vídeos, quem assiste os meus vídeos, vocês veem que eu faço vídeo sem corte. Eu não gosto de cortar, tá? De ficar fazendo edição, de ficar montando, tá? Porque eu memorizo aqui o que eu quero falar e eu gosto de falar assim com vocês, direto, sem corte algum. Então você que acompanha meus vídeos aí, você vai ver que os meus vídeos, eu acho que 99% deles é direto, sem corte. Então pode ser que às vezes eu vou esquecer alguma coisinha, tá? O que eu ia falar muito importante, que é o produtor comercial, caso você não vá passar a fita que você viu que não é viável, por causa do custo, por causa da mão de obra, né? O que é importantíssimo para que você não tenha esse tipo de problema, por exemplo, com alga, né? O cano ficar claro por dentro e aparecer muita alga, temperatura, o cano esquentar demais, enfim, né? O que vai comandar demais, gente? É o manejo, tá? O que acontece? Se você for um produtor comercial, você vai ter ali os seus canos, que seria o cano de engorda, o cano de 75 milímetros, que é onde as plantas vão ficar ali na fase final, e você vai ter um berçário, que é o cano de 50 milímetros, né? Desde o começo, tá? Você vai produzir a sua muda, vamos dizer ali, o pessoal dá vários nomes, vamos dizer ali que seja maternidade, né? Então tem vários nomes que o pessoal dá. Então você produziu sua muda. Se você levar a sua muda para o seu berçário no momento correto, o que vai acontecer? Essas mudas elas já vão ter um tamanho, uma folha suficiente para tampar o furo, né? Para tampar o bocal. E consequentemente fazer uma sombra, porque a própria planta, gente, se vocês verem aqui, ó, essas plantas elas estão fazendo sombra. A própria planta faz a sombra, né? Uma sombra natural ali. Então você levou para o berçário na hora correta, o que vai acontecer? As próprias plantas vão fazer um sombreamento no cano, ajudando nessa questão da claridade, não deixando o cano esquentar, né? E o mesmo vai acontecer quando você passar do berçário para a fase de engorda. Se você passar as mudas muito pequenininhas, né, pequenas para o cano de 75, para o cano de engorda, o que vai acontecer? Essas plantas não vão fazer um sombreamento, elas não têm o tamanho, não têm o porte ainda. Agora, se você deixá-la no berçário o tempo suficiente para que quando você jogue elas para os canos maiores, elas consigam fazer aquele sombreamento, então você já vai resolver demais esse problema,
né? Então você vai ter ali, as suas próprias plantas vão trabalhar para você ali nessa questão, né? Não vão deixar o cano esquentar, vão deixar o ambiente mais escuro, né? Então isso aí vai ajudar demais. Então o manejo, né? Essa transmuda, que seria você, né, tirar ali da maternidade, passar para o berçário, do berçário para a fase de engorda, intermediário, enfim, né? O nome que seja, isso vai comandar demais. Então se você fazer na hora certa, a sua planta já tem um porte para cobrir o berçário e já tem um porte para cobrir também ali, né, a sua fase de engorda, então isso vai ajudar demais. Claro que essa cobertura que eu falo, tá, gente, não é assim, você tem que esperar a planta cobrir todo o cano. Isso aí também vai ser difícil acontecer, só vai acontecer lá no final, quando as plantas já começarem a se tocar. Mas assim, isso comanda muito, né? Se você levar na hora certa, de forma que ela tampe pelo menos o bocal ali, porque a claridade entra muito mais pelo bocal, pelo furo, né? Entra sim pelo cano também, mas ela vai entrar mais aqui pelos furos. Então se a sua planta ela já conseguir tampar o furo, né, o bocal ali, então você já vai ver que já vai fazer um sombreamento ali, vai ajudar demais, tá bom? Então essa seria a dica para você que não vai passar fita, que não tem condição, se o seu sistema é muito grande, é um projeto comercial, você não vai pintar também, enfim. Então essa seria a dica assim, crucial, né, que seria essa questão do manejo. Você levar as plantas certas, trocar elas de cano no momento correto, tá? E você que tem um sistema pequeno como esse meu, coloque a fita metalizada, ajuda demais. Essa fita você encontra na minha loja, tá? brunopalmahidroponia.com.br, é muito baratinha, gente, rende bastante. Como eu falei, nesse meu sistema todo, eu usei apenas 2 rolos e eu ainda passei no reservatório. Ajuda demais, gente. Eu coloco a mão ali no reservatório e eu sinto que está gelada a fita, mesmo batendo no sol. Então vai ajudar demais a não deixar esquentar a sua água, né? Que isso assim é crucial para evitar doença, para que as suas plantas se desenvolvam bem, né? Então assim, se o sistema for pequeno, for algo caseiro, algo pequeno, coloque a fita, tá? Você vai ver que vai ajudar bastante. Beleza? Então é isso aí, pessoal, né? Espero ter ajudado aí, tirado uma possível dúvida que você possa ter, né, referente a essa fita aqui. E é isso aí. Então até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.